Abra tua boca e glorifique a Ele aí, pastor. Oh, aleluia, celebre a sua majestade. Lucas 14, 15. A 23, palavras assim. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Diga comigo: tudo contou. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui quem? Os pobres, os cegos e os coxos. Diga: pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Só até aqui. Pai, nós oramos ao teu nome, pedimos que a tua bênção, Senhor, seja sobre nós, nos alimente, nos direcione. Queremos viver hoje, Senhor, esse tempo tão poderoso. Queremos ressignificar o nosso envio hoje. Ressignificar esse envio tão precioso, tão maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Olhando no texto, o tema você já viu, ressignificando o nosso envio. Essa parábola ela começa com o desejo de um homem de ajuntar pessoas em torno do que o alegrava. Começa assim: o desejo de alguém de ajuntar pessoas em torno do que fazia sentido para ele. Quando uma pessoa se converte, eu tenho aprendido isso na caminhada do discipulado, aprendido com vários amigos e amigas de ministérios aqui que têm nos abençoado muito há algum tempo caminhando no discipulado. Quando a pessoa se converte, o primeiro ano é o ano que ela é mais frutífera para levar alguém para ir para a igreja, sabia? O primeiro ano, não é, Henrique? Por que isso? Porque naquele primeiro ano de conversão, ela ainda tem a maioria dos amigos lá no mundo. Ele não tem quase amigo na igreja. Então ele se converte, ele tem uma experiência maravilhosa de conversão, ele quer fazer o seguinte: as referências que ele tem de amizade é o mundo e a família que de repente não conhece o Senhor Jesus. Ele tenta levar todo mundo. Aquele primeiro ano é o ano que faz muito sentido a gente investir em consolidação, consolidar aquela pessoa na fé, para ela ter confiança de trazer aquele parente, aquela pessoa para a igreja. E todo o primeiro ano, para tudo, é sempre mais difícil. O primeiro ano de um bebê, por exemplo, é mais difícil. Ele é muito dependente ainda. Ele não anda, ele não fala. Sempre para tudo, os primeiros anos são muito difíceis. São anos de consolidação. Por que a pessoa no primeiro ano de conversão, ela quer sair atraindo todo mundo? Ela converte um domingo, no outro domingo ela enche o banco só com a família dele. Eu já vi casos do camarada que se converteu no domingo, na terça-feira, no culto da semana, ele brotou lá na igreja com a esposa. Ou a esposa que chegou, se converteu no domingo, no dia de semana, no domingo seguinte, já traz a família. Ele já se preocupa a puxar e falar com você: aqui, pastor, daqui é minha família. Porque o primeiro ano é muito forte isso, e a gente tem que investir
trabalhar muito forte a consolidação na igreja, por causa desse potencial que o novo tem de trazer outros. Depois que ele passa 2, 3 anos da igreja, os amigos dele, tudo crente, irmão. Tudo fala crentez. Fala os jargões evangélicos, aí pronto. E se ele não for bem discipulado, as palavras dele agradam os crentes, agrada o pastor, agrada você, mas enche a paciência do ímpio. O ímpio fala, o crente ficou chato. Aquele primeiro ano a gente tem que ir por tudo ou nada. Investir, ensinar, instruir. Por que isso? Porque ele encontra a graça, encontra a palavra, aquilo passa a ter sentido na vida dele. E quanto maior o sentido de algo tem na vida da gente, quanto maior algo tem sentido na vida da gente, mais a gente quer atrair pessoas para estar perto. Às vezes eu estou num lugar, não sei se é assim, minha esposa não está, e aí eu estou vendo algo bom, né? E eu fico pensando, penso logo nela, poxa, Eliane podia estar aqui. Você não é assim? Poxa, que pena que a Eliane não está aqui. Poxa, minha esposa podia estar aqui. Você pensa nos seus. Às vezes eu vejo alguma coisa, tipo da faixa etária dos meus filhos, 14, 12 anos, coisa bacana. Aí eu falo para ele, poxa, que pena que as crianças não estão aqui, né? Nós não somos assim, irmãos. Agora vai para mim, pastor, fala comigo aqui. Vê se você não é assim com a sua ovelha. Você está no lugar recebendo a palavra, de repente você escuta algo, você pensa assim, minha igreja podia estar aqui. Não é? Aqueles discípulos podiam estar aqui. Você faz isso por amor, irmãos. É muito amor envolvido nisso tudo. Quantos já não tiveram essa percepção durante esse ministerial, de que suas ovelhas poderiam estar aqui? Quantos? Eles seriam tão nutridos como nós temos sido pela bondade de Deus, não, amém? Pela bondade de Deus, só pela bondade dEle que temos recebido alimento. Porque aquilo que faz sentido, a gente quer atrair todo mundo para estar junto. Essa parábola é exatamente isso. Algo que faz sentido para esse dono da festa, que representa a figura de Deus. Ele quer ter gente perto. Por isso que Jesus fala, eu estou indo preparar lugar. Porque faz sentido para Deus que a gente esteja com Ele eternamente. Faz sentido para Deus que quando há um ajuntamento de homens e mulheres, haja uma adoração intensa, genuína, haja temor, haja liberdade para adorar, temor ao nome dEle. Faz sentido para Ele. O nosso Deus gosta dessas coisas. Gosta de relacionamento, de entrega. Quem não entende isso vai chamar de fanatismo, qualquer coisa. Mas o homem, né, Alberto? O homem carnal não discerne das coisas espirituais, como você falou hoje pela manhã para mim. É verdade. E aqui a gente está tendo a oportunidade de conversar sobre as coisas do Espírito, né? Ele trouxe essa palavra revelada para a minha vida. Quanto mais espiritual nós formos, mais a gente vai discernir das coisas do Espírito. Hoje de manhã ele compartilhou comigo. Sabe, faz sentido quando a gente... Faz sentido a presença de Deus na nossa vida, faz muito sentido. Mas eu volto para o texto aqui. Assim como Deus faz o jardim e chama Adão, Jesus ele conta essa parábola. Versículo 17, diz assim, 16. Certo homem deu uma grande ceia. Está com sua Bíblia aberta aí, amém? Fica comigo nessa caminhada, nesses minutos aqui que Deus nos permite estar. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Na hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Você repara que o dono da festa, ele não vai buscar, ele envia o servo. Ele prepara a mesa. Em Adão, ele ia. Depois de Adão, ele envia o seu servo. No decorrer da história, Deus foi criando uma evidência para essa figura do servo
que naturalmente não deveria ter, sociologicamente não deveria ter. Servo é um escravo, servo cumpre papel. Mas como Deus tem poder de ressignificar todas as coisas, ressignificou a minha vida me dando o santo ministério, ressignificou a tua vida te dando o santo ministério pastoral, amém? Ele ressignifica essa figura também de servo. E você vai ver isso no decorrer da história. Aqui o texto fala que o dono da festa envia o seu servo, nem nome ele tem, anônimo, só ele tem o papel de ir lá e fazer o que eu quero, ele só tem o papel de ir lá e obedecer. Olha que tremendo o papel, olha como é que entra essa figura, a figura do servo aí, e a gente vai olhar isso na Bíblia. A palavra fala em Isaías sobre o servo sofredor. A Bíblia fala, a palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, que ele esvaziou si mesmo, assumiu a figura, o quê? De servo, figura humana, e assumiu a forma de servo. E Deus vai ressignificando a questão do servo. Até na hora do arrependimento, como eu falei aqui, o evangelho só atrai o pecador. Pensa que você vai pregar o evangelho e o fariseu vai ser atraído? Não, não vai. Não vai, não se iluda. O filho pródigo, quando estava lá na sarjeta, querendo comer as bolotas dos porcos, Alexandre, ele parou e pensou em quem? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Quantos servos? É tipo assim, eu não dei nada por eles. Agora eles têm pão e eu quero comer comida de porco. Esse servo anônimo, é com esse servo anônimo que o dono da festa conta para encher a festa, para atrair pessoas aquilo que faz sentido, para atrair pessoas ao relacionamento com ele, para atrair pessoas a celebrar com ele. Deus conta comigo e com você para atrair pessoas para a grande boda, para a grande festa. Deus conta comigo e com você, servos. O que é esse servo aqui? Que servo é esse aqui? Esse servo é o Espírito Santo. Esse servo aqui que está sendo colocado nessa parábola é a figura do Espírito Santo, que vai cumprir algo. É tão anônimo que Deus recebe o nome de Jeová, Yahvé. Quando vem a profecia de Gabriel para Maria, dá o nome do Filho de Jesus, do Espírito Santo. No máximo chega a Paráclitos, Consolador, no máximo. Nem nome tem. Sopra onde quer. Ele não está definido em um nome, ele está definido em um propósito. O Espírito Santo está definido em uma manifestação. O Espírito Santo, ele pode ser o Consolador, ele pode ser o intercessor, ele é o servo que é enviado para confortar, é o servo que é enviado para exortar. Esse servo, a figura desse servo aqui que o dono da festa faz, o dono da boda, aquele que vê sentido em fazer uma festa e trazer os seus, e atrair pessoas. Esse trabalho é feito pelo Espírito Santo. Por isso que eu quero te falar, não tem como fazer a obra sem a direção clara do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o servo, é uma pessoa, o próprio Deus, com característica de serviço até a volta do Senhor Jesus, que nos capacita a ser servos também. A primeira atitude do servo, desse servo que é o Espírito Santo, ele vai ao encontro dos convidados. O único papel, dizer que está pronto. Você reparar bem o texto, os convidados as pessoas já tinham sido convidadas, tudo estava preparado. Ele tem o papel de ir lá e dizer, está pronto. É a primeira atitude desse servo. E nessa primeira atitude, perceba comigo aqui, versículo 17 ele fala, vinde porque tudo está
Aí, irmãos, vem as desculpas que só Jesus na causa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei juntas de bois e vou experimentar. Mesma coisa. Casei-me e não posso ir. O primeiro, ele está falando o quê? Olha, eu comprei um terreno e vou ver. Mas se você entender um pouquinho de negócio, você não acha uma coisa meio estranha aí? A pessoa compra e depois vai ver? Eu fico pensando, será que já tinha internet naquele tempo, Jesus? E com todo respeito, alto respeito à comunidade judaica, a gente aprende isso muito com eles, de negócio eles entendem. O judeu entende de negócio. Ele compra, comprei o terreno e vou lá ver. Não bate, não fecha essa conta. Imagina, estou comprando terreno para a minha igreja. Paguei, depositei, agora vou lá ver. Chega lá, é um bequinho, não cabe nem teu povo. Você vai correr esse risco? A outra desculpa aqui, ele compra um carro de bois. Você já se imaginou comprando um carrão? Agora eu vou lá ver. Você pega e deposita lá, estou comprando essa Ferrari. Quando chegar lá, você encontra o Fiat 147. Quero ver você dar glória para isso. Mas desculpa que não fecha, irmãos. Mas o servo não para. Outra desculpa: eu tenho casamento, eu casei-me e por isso não posso ir. Isso remete a projeto pessoal. São coisas que são até legítimas, mas não pode estar em primeiro lugar. Eu vou repetir. São coisas que são até legítimas, mas não pode estar em primeiro lugar. Tem gente dando desculpa para não cumprir o chamado de Deus. Tem gente que não está ressignificando o seu envio, porque está dando desculpa de coisas legítimas, mas tem o primeiro lugar. E o primeiro lugar, irmãos, tem que ser do Senhor, do seu chamado, da sua provisão e do que Ele manda fazer. Tem gente ressignificando o seu envio para a sua igreja local, dando desculpas legítimas, colocando em dinheiro, colocando em pessoas, colocando isso, em lugares, em dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa: pode até ser legítima, mas ela não tem a primazia. Quem dá significado ao teu chamado é a palavra de Deus, é o envio de Deus, é o impulsionar do Espírito Santo, é a capacidade que Ele dá a você. Aquilo que Ele tem para você ali é insubstituível, Fernando, é intransferível, Pablo, para a glória do Senhor Jesus. Aplauda o nome dEle aí. E olha que a Bíblia fala que nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, Rafael, e davam-se em casamento. Tranquilo, o problema era que o juízo estava do lado deles. Todo mundo comendo, bebendo, dando casamento do lado deles. Está Noé lá na arca. O juízo está chegando. Está Noé lá de baixo. O juízo está chegando. E todo mundo com seus projetos legítimos. O que tem que comer? O que tem que beber? O que tem que se relacionar ali? Vem família, casar. O juízo chegou. O juízo chegou. Mesmo com motivos legítimos, não foi suficiente para salvar. Ficou fora da festa. Eu costumo dizer, falei ano passado num discipulado com o Mai, que é um espírito de distração. Um espírito de distração que tem tomado muitas igrejas. O ministro de louvor entra distraído. Parece até que vai cantar para quê? Vai cantar Legião Urbana? Vai cantar um pagodinho? Vai cantar um hip hop? Não, vai cantar para o Deus vivo. Tem pastor também que anda voado, né? Chega voado na igreja, às vezes já chega depois do louvor.
Aí depois vai, Senhor, que a nossa igreja seja adoradora, e minha igreja busca a tua face. Que é isso, meu irmão? Toma a tua posição de vaso. Antes de começar, meu irmão, aquela moçada está lá em cima adorando, você é o primeiro, você é a primeira a expressar a Deus a sua gratidão e louvor. Não interessa se eles estão tocando a música sol, dó, ré, não interessa se eles são muito limitados, não interessa se tem um CD lá tocando, você não precisa de uma nota musical para adorar. Você é a pessoa que inspira a adoração na tua igreja, porque você sabe o valor de ser chamado pelo dono dessa festa. Ressignifique o seu propósito, homem de Deus. Ressignifique o seu propósito, mulher de Deus, naquele lugar. Sabe por quê? Eu digo que você tem que se ressignificar, porque tudo fala. Olha nos olhos do teu irmão e diga para ele, tudo fala, pastor. Esposa de pastor, tudo fala, minha irmã. Tudo fala. Você crê nisso? Tudo fala. Tudo. Então, se vem essas desculpas, é interessante que eles falam um termo aqui, irmãos. Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Sabe o que eles estão falando? Então, dizendo assim, olha, diga para ele que me tenha como desnecessário. O servo que representa o Espírito Santo, que vai cumprir um propósito, uma missão, vai lá e chama, e ele fala, diga para ele que me considere desnecessário. Irmãos, isso é muito forte, porque Deus fala bem assim, você é necessário. É um Deus que quer se relacionar, sabe, Modesto? É o mesmo Deus do jardim, do Éden, no paraíso, o mesmo Deus da sarça ardente. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, lá da sarça, lá na sarça ardente, não, da fornalha, da fornalha. O mesmo Deus que se relaciona no jardim, que se relaciona na fornalha. Não importa, meu. Deus vai se relacionar com você em todos os lugares. Quando você estiver num ambiente de adoração, de quebrantamento, também quando a coisa estiver apertando para você, Deus vai passear com você. Não diga, não faça como eles falaram. Diga para ele que eu sou desnecessário, porque se ele fala, nós somos necessários, é porque faz sentido para ele. Quem são esses? Os pecadores. Nós, os pecadores, tão falhos, tão dependentes de Deus. É muito sério quando essa primeira atitude do servo, ele vai buscar e esse grupo fala, olha, diga para ele que não precisa da gente não. Ele está fazendo questão, ele está fazendo questão da minha santidade, ele está fazendo questão da minha vida íntegra, mas é desnecessário. Eu tenho minhas prioridades, eu tenho minhas desculpas. Vamos ressignificar o nosso envio. É muita preciosidade quando Deus fala para a gente, ó, é necessário que você esteja junto. É muita preciosidade, irmãos. Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós, meros pecadores, Marisol. A segunda atitude desse servo, que representa o Espírito Santo, era buscar os desalinhados. Versículo de número 21. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos, só pessoas que ninguém queria, só desalinhado. Eu te pergunto, olha só, esse servo vai buscar pobre, aleijado, esse servo vai buscar pobre, aleijado, cego e coxo. Deu ou não deu trabalho? Teve que trazer no colo. Eles não iam conseguir vir sozinhos. É outro tipo de atitude daqueles que servem. Vão ter pessoas que nós vamos ter que pegar pelo colo para trazer. Gente desalinhada. Gente que a religião não quer.
Porque a religião judaica não queria esse tipo de gente, os sacerdotes não queriam esse tipo de gente. E Deus fala: eu envio meu servo, é a figura do Espírito Santo que age na vida de alguém e vai buscar esses desalinhados que ninguém quer. O dia que a igreja perdeu de vista esses, a igreja perdeu seu propósito. O dia que a gente perdeu de vista ele, nós começamos a trabalhar mal a prosperidade. Começamos a entender de forma deturpada a prosperidade. Pensamos que a prosperidade era o que aquela pessoa lá podia trazer para cá. Eu creio na prosperidade que Deus dá. Ele pega os desalinhados, alinha, e tudo que Ele semeia é para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Os desalinhados, a segunda coisa que esse servo vai buscar, os desalinhados. Procure os desalinhados do teu bairro, meu irmão. Onde estão os cracudos? Onde está aquele vizinho que perturba, que reclama do barulho da igreja? Faz o seguinte: pega um dia, dá uma cesta de café da manhã para eles, faz surpresa. Vai atrás dos desalinhados. Qual foi o dia? Às vezes a gente faz festas nas nossas igrejas, a gente dá lembrancinha de Dia das Mães, Dia dos Pais, uma pessoa de lembrancinha, uma coisa rica que nós temos, graças a Deus. Mas aí, pega essa palavra aqui, em nome de Jesus, e essa graça que Deus nos dá, e é bom isso mesmo. Não vamos parar, não, isso é uma coisa linda que nós temos, nós metodistas. A gente presenteia, a gente gosta de deixar uma lembrança, mas faz a mais. Dá para os vizinhos, dá para as mães que estão em volta da sua igreja, dá para os pais, no dia do professor, onde está a escola mais próxima ali, vai lá e leva para os professores. Aqui a lembrança da igreja metodista. Vai no dia dos pais e pergunta. Eu sempre procurei fazer assim, fazer lá em Friburgo, fazer em Pilares. Eu falava para a pessoa é sempre a escola dominical que faz isso, né? Aquela lembrancinha, eu falava: faz a mais aí, para ver se eu consigo entregar para a vizinhança aqui. Eu sei que tem outros colegas que fazem isso também. Eu chegava às vezes na loja e falava: tem pai aqui? Tem. Pegava e dava a lembrancinha, daquela igreja aqui. Vai em busca dos desalinhados. Às vezes naquele presente, naquela semeadura, você está alinhando um coração ao coração de Deus. Esse segundo servo, ele vai em busca desse segundo grupo. E não é isso que o Espírito Santo faz. Irmãos, fazer trabalho com morador de rua, fazer trabalho com quem precisa, só posso entender que alguém está sendo impulsionado pelo Espírito Santo. Humanamente, essa conta não fecha. Visitar o hospital e orar pelos enfermos, irmãos, é só o Espírito Santo para fazer isso. Da forma humana isso não fecha. O ser humano não gostaria de fazer isso. Só o Espírito Santo vai impulsionar alguém para fazer. Às vezes a pessoa não é crente, mas eu creio que é a ação do Espírito impulsionando. Porque o compromisso do dono da festa é encher a casa. Terceira coisa que esse servo faz, terceira atitude dele, verso 22, Senhor, feito está como mandaste ainda lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, 23, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. A terceira coisa faz intensamente, persuade, convence do valor da festa. Esse sentido de obrigar aqui, essa palavra obrigar tem esse sentido. Convença do valor da festa. Convença do valor da festa. Eu já falei uma vez, eu fui chamar um amigo meu para ir para a igreja, ainda quando morava em Cabo Frio, eu estudava com um colega que eu chamei ele para ir na igreja. Vamos lá na igreja e tal. E aí ele falou bem assim para mim: na igreja, quanto tempo dura o culto? A reunião lá. Eu falei: começa às 7 horas, no domingo, 7 horas, termina lá para as 9. Ele falou bem assim: mas será que eu vou conseguir ficar ajoelhado esse tempo todo? Eu tive que explicar para ele o valor daquele momento.
E nós temos que nos preparar porque as pessoas não conhecem, elas não discernem. Nós que temos que mostrar o valor da festa. Às vezes a gente fica, né, irmãos, em outros ambientes, até nas redes sociais, desvalorizando a festa. Falamos coisas que tiramos o valor desse convite. Falamos coisas, postamos coisas que ao invés de nós valorizarmos esse convite, nós falamos coisas que parece que o convite é desnecessário. Falamos da igreja, escorraçamos a igreja, perdão da expressão. Não valorizamos o ambiente da igreja, que é um ensaio daquilo que nós vamos viver lá na eternidade. A última coisa aqui, olha, vai e busque, obrigue todos a vir. Os primeiros não vieram, então busque os desalinhados e faça outra coisa, evangelize, faça, convença as pessoas que é importante eles estarem aqui, que isso tem valor. Eu estou fazendo, preparando uma boda, uma festa, faz sentido. Porque, irmãos, só se faz festa para celebrar alguma coisa. Fala para o teu irmão, só se faz festa para celebrar alguma coisa. Só tem festa se há coerência. Só celebração se há coerência. O povo de Israel é cheio de festa, por quê? Porque tem coerência. Está celebrando alguma coisa. Celebrou algo que Deus fez. Você faz aniversário na tua igreja, por quê? Porque você está celebrando alguma coisa. Celebrando o que Deus fez naquele ano. Esse dia eu pregava, numa ministração, falava sobre instinto e consciência, né? Num dos nossos retiros estava falando sobre instinto e consciência. O que nos faz diferente do animal, e olha que tinha um cachorro hoje aqui. Aquele cachorro é profético, até me ajudou aqui na palavra. Eita, glória, tu tem um propósito. Ficaram de fora os cães. Eu estava falando sobre instinto e consciência. O que nos difere dos animais, dos cachorros, por exemplo, é que eles não têm consciência, eles só têm o quê? Instinto. Vem, entrou aqui. Se puder subir essa escada. Só tem instinto. Infelizmente tem crente que não amadurece, e lamentavelmente, ele não age por consciência, só age por instinto. Eu estava falando sobre isso, instinto e consciência. Nós temos que caminhar por consciência, irmãos. Por isso a instrução. Senão vamos ser pessoas que caminham por instinto o tempo todo. Que joga fora uma noite, que joga fora uma manhã, porque agiu por instinto. Destrói uma manhã com a família. Destrói uma reunião da igreja. Destrói um ambiente de festa, de alegria, de celebração. Destrói às vezes uma noite de relacionamento com a família. Destrói um passeio com a família, porque age por instinto, não tem consciência. Cachorro que é assim, bicho que é assim. Ele anda por consciência, você anda na rua. Ele anda por instinto, você anda na rua, às vezes você vê os cachorros, um lambendo a ferida do outro. Eles não têm consciência. Deu vontade de lamber a ferida do outro, ele lambe. Você anda na rua, vê os animais fazendo uma opção de coisa que adulto só pode fazer dentro de quarto. É disso mesmo que eu estou falando. Você anda na rua e vê cachorro fazendo essa aliança. Que ficou aquele risinho. Ah, para com isso, né? Aquele risozinho de lado. Ah, me economiza. Mas não é, você anda na rua, vê o cachorro fazendo essa aliança, você só olha assim, é instinto. Se for um ser humano, ele vai logo preso, meu irmão, tem a consciência, rapaz, aqui tem regra. Só para você ter uma ideia da diferença que é esse tipo de coisa. Festa é consciência. A gente fala contra o carnaval por causa disso, sabe? Porque carnaval, sabe o que é? É festa que não festeja nada. Como o banquete de Belsazar. Mas isso é outra mensagem, enfim. Sobre o banquete de Belsazar. É uma festa para não festejar nada. Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada dessas coisas. E aí vem gente querendo dar um significado. É porque o carnaval, isso, aquilo, outro. Para com isso, irmão.
Nós somos a igreja metodista. Para nós não tem essa história de que tudo é relativo, não. Está muito claro para nós. As coisas são absolutas. Nós somos a igreja metodista. Deus deixou algo muito absoluto na vida de Wesley. Foi muito claro, irmãos. Quando Deus o visitou, 24 de maio de 1738, Deus deu o papo reto para ele. Deixou nada solto, não. Foi diretamente no coração dele, colocou vida, propósito e missão. Você vai caminhar por consciência e não por instinto. Fala para o teu irmão do lado, você vai caminhar por consciência e não por instinto. Senão está fora da festa. O instinto desses daqui, vou aproveitar. O instinto é dinheiro. O instinto são os meus projetos. Consciência. O instinto é meu nome. Consciência. O instinto é minha opinião. Consciência. Tem um ditado que a gente gosta dessa, né, irmãos? Quem não gosta? Sabe qual? Quem manda na minha boca sou eu. Ditado que a gente mais gosta. Mas até para isso a gente tem que ter. Até para isso a gente tem que ter consciência. Quem manda no meu Facebook sou eu. Consciência. Não é verdade? Quem manda no meu WhatsApp sou eu. Aqui. Não é? Esse servo faz dois versículos que me chamam a atenção aqui. Eu quero depois passar para algo para caminhar essa mensagem aqui, mas tem dois versículos que me chamam muita atenção. Desse servo, versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Já viu como é que é esse servo? Ele vai e volta. O que o pastor Rodrigo falou, ele está lá no coletivo e ele volta para o lugar secreto. Foi isso, pastor? Ele vai para o coletivo e volta para o lugar secreto. Ele vai, volta. Versículo 22, ele fala o seguinte, ainda, olha o 22, vem comigo. Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E ainda há lugar. É sempre assim, né, irmão? A graça é sempre maior. Sempre tem mais graça do que pecador. Ele vai e volta, ainda tem lugar, Marcelo. Sempre vai haver mais graça do que pecador. Porque onde abundou o pecado, você pode aplaudir ao Senhor? É muito forte. Precisamos ressignificar nosso envio mesmo. Me lembro de Gênesis 24, me vem aqui a memória, quando Abraão chega para o seu servo, sem nome, fala bem assim, vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque. O servo, ele recebe aquilo com tanto temor. Olha o tamanho, ele fala, vai lá na minha parentela, busca uma esposa para o meu filho Isaque. Ele fala bem assim, das mulheres que eu encontrar, aquela que oferecer água para mim, para os meus animais, para os servos, não é isso, pastora Marli? Essa vai ser a esposa do meu senhor. E aí ele vai, quando ele chega, encontra a Rebeca, formosa, e ela oferece água, ele entende aquilo como algo de Deus, uma revelação, ou seja, ele vai e fala para ela, onde está a sua família, me leva até lá.
E ele foi lá e relatou para a família dela, para o pai e para o irmão, tudo. Depois ele relatar tudo: olha, meu senhor mandou eu buscar uma esposa para o filho dele, e falou, e eu fiz um voto, que se ela me desse água, essa seria a mulher do filho do meu senhor, e etc. Ele foi falando, e eles foram ouvindo aquele relato daquele servo anônimo, que eles nunca viram na vida, saiu de lá do outro canto do mundo, e ele vai e começa a compartilhar aquilo que Deus o revela, até que Labão e Betuel, pai e irmão de Rebeca, olha para ele, Gênesis 24, 50, e fala: isso procede do Senhor, nada podemos fazer que seja fora dessa verdade. Ele volta, leva a Rebeca, entrega a Isaac. Esse é o servo anônimo, vai e cumpre. Ele dá significado. O que era o chamado de buscar uma esposa? Mas ele recebe aquilo com tanto temor, sabe, com tanto temor. Ele pensou bem assim: eu não posso fazer qualquer coisa, Sheila. Eu não posso buscar qualquer mulher. Eu tenho que trazer alguém que vai cumprir um propósito. Eu tenho que trazer alguém que vai dar significado também ao envio de Isaac. Irmãos, muito cuidado nos detalhes, nas escolhas, em quem você caminha, nos seus investimentos em pessoas. Muito cuidado, não faça nada sem oração, não faça nada sem confirmação de Deus. Nada. Todo envio tem um significado, e a gente precisa ressignificar isso o tempo todo. Eu quero agora trazer 6 características desse servo e encerrar essa palavra. 6 características desse servo. Vamos lá, Raquel. O que está escrito aqui? Ele é anônimo. Esse servo é assim: o Espírito Santo, que intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Dá nem para pronunciar. Não tem linguagem que encaixe essa intercessão, nem aparece, mas cumpre o que tem que fazer. Assim somos nós, né, irmãos? Costumo dizer o seguinte, que toda vitória tem uma renúncia escondida. Toda vitória tem uma renúncia anônima. As tuas conquistas tiveram dias de renúncia que só você sabe. Anônimas. O que Deus fez nesse ministerial e tem feito, semana passada precisamos renunciar. Precisamos renunciar. Quantos jejuaram? Quantos fizeram jejum? Deus nos visitou, tem nos visitado, mas teve a renúncia, irmãos, que ninguém lá fora viu. Saímos aqui alimentados, com mantimento, mas Deus sabe a renúncia que nós fizemos em jejuar. Se tivéssemos que fazer, faríamos tudo de novo. Só quero que você entenda que toda vitória tem uma renúncia escondida. Todo servo tem um pouco de anônimo. Pode ter alcançado multidões, você vai alcançar muitas pessoas, multidões e multidões na sua igreja local, vidas e mais vidas, você vai alcançar. Mas você vai continuar também com esse caráter de servo anônimo, que renuncia o que ninguém está vendo, só você sabe o preço que é. Aplauda o Senhor aí. Primeira característica, ele é anônimo, diga anônimo. Segunda característica, anote aí, ele caminha por uma voz. Caminha por uma voz. Tudo que esse servo faz é pela voz do Senhor. Ele faz alguma coisa diferente, irmãos? Não. O Senhor, aquele Senhor dele, o dono da festa, fala: vai, chame primeiro quem eu convidei, diga que está pronto, povo de Israel. Diga que está pronto, veio para que eu ser, mas os seus não receberam. O servo vai, com essa voz ele faz. Depois ele fala: busque os desalinhados. Essa era a voz que fazia ele cumprir. Depois vai e atrai pessoas, obriga a está-las aqui. Por essa voz ele vai. Irmãos, nós só caminhamos por uma voz. Só por uma voz.
O mundo está cheio de vozes, todas têm um sentido, mas eu e você caminhamos por uma voz apenas. O mundo está cheio de vozes, cheio de ideologia, mas nós somos a geração, os servos que caminham por uma voz, e ela é suficiente. Aleluia. Terceira coisa, terceira característica, ele é o quê? Intencional. O dono fala bem assim: vai e faz isso. A intenção dele é só aquela, ele não desvia. É intencional. Bate no peito e fala que o meu ministério seja intencional. Todo mundo saiba, seu bairro saiba, sua cidade saiba que você tem ali, Deus te colocou com uma intenção. Você não está ali dando volta, igual cobra em areia quente. Intencional. Quarta coisa, ele faz o quê? Presta conta. Note aí, presta conta. Olha o que ele faz, verso 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Diga tudo. Deu para entender? Deu para entender porque o caminho da prestação de conta é o único que pode fazer um chamado sobreviver? Pensa comigo aqui. Se esse servo, Luiz Henrique, se esse servo, meu amigo Celcinho, ele vai e as pessoas não aceitam, ele não volta para prestar conta. Imagina, ia ter chance para os desalinhados e para os outros grupos? Não. O chamado daquele servo ia morrer naquela hora, sabe, Jorge? Mas quando ele volta para prestar conta, ressignifica o seu chamado, o seu envio, ressignifica, e o pai manda ele, vai agora procurar outro grupo, procura outro grupo, e no segundo grupo, ele vai, chama, ele volta para prestar conta, para dizer para o dono da festa só uma coisa: ó, tem graça aí ainda? Tem graça, ainda tem lugar. Ele presta conta de duas coisas, irmãos. Ele presta conta do negativo e do positivo. Você repara isso aqui? Ele presta conta, às vezes, do que não dá certo e do que dá certo. É algum exagero, irmãos, nós falamos que a prestação de conta é o caminho para manter um discipulado sólido e sadio. É algum exagero? Não. Porque faz parte do nosso serviço trazer uma prestação de conta que às vezes frustra a gente, Felipe. E faz parte do nosso serviço também trazer uma prestação de conta que anima, que fortalece. O importante é sempre fazer um caminho de volta, é sempre prestar conta, porque isso vai manter o nosso ministério focado, o nosso envio significado. Então, meu irmão, a cultura de prestação de conta não é uma obra estratégica do bispo Paulo Rangel, não é um trabalho estratégico do bispo Paulo Rangel, não é um projeto de domínio, não é um projeto de governo, não é um projeto episcopal, é um princípio espiritual. Deus faz isso com o Espírito Santo, Deus faz isso com os seus servos. Está aqui nessa parábola, ele vem e presta conta do que não deu certo, ele presta conta também do que deu certo e está sobrando. Então o princípio da prestação de conta, irmãos, não é estratégia de igreja, é cuidado, é zelo pelo nosso envio, porque nunca vão parar as ordenanças de Deus sobre a nossa vida. Nunca vão parar. Você pegou isso, amém? A prestação de conta é um princípio. Fala para o teu irmão do lado, a prestação de conta é um princípio. Aumenta o volume aí, diga: a prestação de conta é um princípio que dá significado ao nosso envio. Aplauda o Senhor Jesus aí. Quem não se sente enviado, Vinícius, não presta conta. Quem não se sente enviado, Sandra, não presta conta. Não está a mão de ninguém, ué. É que vai prestar conta?
Não está amando de ninguém. Quando sabe que está amando de alguém, presta conta. No caso, todos nós estamos amando do Senhor. Isso não falha. Isso não falha. A minha aferição pode até falhar, a de Deus não. A de Deus não. A sua aferição em relação aos seus discípulos pode até falhar, a de Deus não. Mas é bom que a de Deus não, porque Ele que é o dono da festa mesmo. Penúltima característica, conhece a casa. Conhece bem a casa. Está entendendo isso aqui? É aquele servo que tem intimidade com a casa. Ele vai, chama, ele conhece tão bem a casa que ele chega para o dono e fala assim: olha, tem lugar, tá? É aquele sofá que não tem gente sentada ali ainda não. Lembra aquele quarto, tem lugar lá ainda. Lembra aquela varanda, tem lugar lá ainda. Ele conhece a casa, ele tem intimidade. Ninguém pode servir sem antes não ter intimidade. Ninguém pode servir sem antes ter intimidade, sem conhecer a casa. Isso é graça, como falei, é graça. Sexto, esse servo, ele não acolhe desculpas, ele acolhe propósito. Não acolhe desculpas. Quando Deus envia, Ele não acolhe no seu coração desculpas, Ele acolhe o propósito. Acontecendo o que acontecer, Ele tem que fazer aquilo que a voz manda. De repente você vai acolher um propósito que vai levar você, é difícil dizer isso. De repente você vai acolher o propósito que vai levar você, e não é com prazer que eu falo isso, longe disso, e vai fazer você perder pessoas, perder gente. Quem aqui já não perdeu gente na sua igreja por acolher um propósito de Deus? De repente vai ser assim, Cléia. De repente vai ser assim, velho. Nós apenas não podemos acolher desculpas. Eu acolho o propósito, perco para ele ganhar, mas não acolho desculpas e fico fora da festa. Eu vou acolher propósito, vou estar na festa e vou trazer outros. Eu creio que Deus tem isso para a nossa igreja, pastor Zé Luiz. Eu creio que Deus tem isso para a nossa igreja. Somos uma igreja que ganhe vidas, pessoas salvas que ganhem vidas. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos preparar aqui. Eu quero trazer dois conceitos para encerrar essa palavra. Você vai anotar mesmo. Distribui esse mantimento lá na tua igreja. Você vai distribuir isso, amém? Então guarda esses dois conceitos para terminar aqui, sobre ressignificar o envio. Olha o que está dizendo aqui: apenas significando ser, o Espírito Santo pode ressignificar o nosso fazer. Vou repetir: apenas significando ser, coração, dando significado ao caráter, dando significado à vida de oração, o Espírito Santo pode ressignificar o nosso fazer. Tem gente que está com fazer fora do propósito, sem significado, porque o ser também está sem significado. Ele quer fazer tudo lá na igreja, não deixa nenhuma liderança se levantar. Espírito de Jezabel do inferno fica fazendo crítica em todo novo líder que você levanta. Está com fazer totalmente desproporcional, disfuncional, sem significado. Mas por quê? Porque o ser dele também não tem significado. Não é corpo, não é grupo. Nada que ele põe a mão prospera, nada que ela põe a mão prospera. Pode identificar.
Nada vai para frente que ele coloca a mão. Por quê? Porque o ser dele está sem significado. E essa obra quem faz é o Espírito. Aí entra o nosso tema: arrependimento, santificação é a forma de conduta. Sabe por que Deus nos deu esse tema? A gente vai entendendo depois. Sabe, Gilson? Porque esse tema, arrependimento, santificação é a forma de conduta, ele serve para dar significado ao nosso ser. Quando dá significado ao nosso ser, o Espírito Santo vem ressignificando o nosso fazer, o nosso envio. A gente vai saber o que tem que fazer. A gente vai saber o que tem que pregar. Nós vamos saber que tipo de propósito vamos trazer para a igreja. Nós vamos saber que tipo de confronto nós vamos levar para a pessoa que não quer nada com Deus. Que tipo de abordagem nós vamos trazer de volta o que se perdeu. Mas tem que significar o ser. Se o ser não tiver significado nenhum em viver na presença de Deus, o fazer que não vai ter. Por isso que a gente vê muita gente fazendo, e tudo que ele põe a mão divide. Parece cupim de festa. Onde põe a mão divide. Onde põe a mão atribula. Deus está abrindo os nossos olhos, irmãos. Deus está abrindo nossos olhos, corpo pastoral. E que comece em nós. Vamos ressignificar o nosso ser. Vamos ressignificar nossa vida de oração, nossa vida na presença de Deus, para que Deus ressignifique o nosso fazer. E aí vamos sim ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de discípulos, salvar o Rio de Janeiro, salvar o nosso estado, salvar os desalinhados, para a glória do Senhor. Aplauda o nome dele aí. É desse jeito. É desse jeito. Última coisa. Olhando para os perdidos, focando em atrair pessoas para a festa. Olhe para os perdidos. Seu foco é atrair pessoas para essa festa. O seu testemunho vai fazer isso. A vida de santidade da tua igreja vai fazer isso. Seu discipulado é para isso. É para isso que a gente se divide em célula toda semana, em grupos de discipulado toda semana. É para isso que o seu povo vai domingo de manhã na escola dominical. É para isso. Para nós darmos significado à vida dos perdidos, para darmos opção de significado para a vida dos perdidos, para eles verem que a nossa vida tem significado. As pessoas precisam saber que a nossa igreja está plantada naquele bairro com um significado. E só tem um significado, irmãos. A nossa igreja está plantada de termos terrenos, de termos lugares, de pagarmos aluguel em alguns lugares, e outros temos comprado para olhar para os perdidos e dar significado à vida deles. Foco nos perdidos, atrair essas pessoas para a festa, como Jesus falou em 8:29 de João. Eu fui enviado pelo Pai e faço só o que lhe agrada. Anote aí João 8:29. O Pai me enviou, eu faço só o que lhe agrada. Faz o que agrada a Deus. Sabe o que fala no versículo 30 de João 8? Dita, pois, essas coisas, Jesus, os judeus que estavam ali, creram nele. Pregação mais curta da história. Ele falou, fui enviado por Deus, faço o que agrada a Ele. Pessoas creram. Ele só falou aquilo que todo mundo já tinha visto. As pessoas vão se converter por aquilo que eles estão vendo acontecer lá na tua igreja. Vão se converter por isso. João 8:30. Dito, pois, essas coisas, os judeus que estavam ali creram nele. O que Jesus falou? Uma nova ideologia? Não, ele só falou que ele
foi enviado pelo Pai, e tudo que ele faz é para agradar o Pai. Testemunho. Esse é o significado do nosso chamado. Temos que ressignificar isso. Se fizermos a vontade de Deus, se andarmos em santidade, irmãos, se não negociarmos princípios, as pessoas que estão à nossa volta vão crer no Senhor Jesus. Se pregarmos a palavra com ousadia, e a gente só fala algo com ousadia quando a gente crê, quando é verdade na nossa vida. Você quer ver uma pessoa começar a gaguejar, ela não tem certeza daquilo. Ela começa a gaguejar. Mas quando ela tem convicção daquilo, ela larga a boca mesmo. Ela fala mesmo. João 8, versículo 31. Nisto conhecerão que são meus discípulos, se permanecerdes na minha palavra. Aí as pessoas vão ver que realmente somos discípulos dele, se nós ficarmos firmes na palavra. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Aplauda o nome do nosso Deus. Deus abençoe. Pode aplaudir mais forte, aleluia.